Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal SEMP e convidamos a todos, como já de costume, a refletirmos um pouquinho mais sobre os ensinos de Jesus. E como já é o habitual, nós convidamos a todos para nos acompanhar em uma prece. Benfeitores amigos, aqui nos encontramos e rogamos o teu amparo, o teu auxílio para mais este momento em que tocamos o coração de cada um de nós através dos ensinos de Jesus e que estamos tentando compreender dia a dia e incorporá-los no nosso cotidiano. Que possamos estar receptivos aos teus ensinos e que os benfeitores amigos possam olhar junto de nós e se fazer presente em nossos lares. Obrigada, Jesus, permanece conosco. Que assim seja. Nesta noite, convidamos a todos, como já estamos vindo de uma sequência de estudos acerca do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E mais especificamente, iremos trazer reflexões sobre o título Causas Atuais das Aflições. É um título um tanto quanto sugestivo e que os espíritos elevados, os espíritos de luz que compõem essa obra, nos fazem pensar sobre questões que nos são tão comuns no nosso cotidiano e o quanto é importante pensarmos, analisarmos sobre cada um desses episódios. Mas para começarmos as reflexões da noite, nós buscamos em Raul Teixeira, quando ele fala no programa Vida e Valores, a respeito dessa temática, e ele relata uma situação de uma pessoa muito próxima do seu convívio diário e que passa por uma determinada situação e que ele faz menção para refletir a esse tema. E ele nos traz sobre uma pessoa muito próxima do seu convívio diário e que ela, de uma certa forma, de uma idade já avançada, passa uma boa parte da sua vida dedicando os seus olhares, o seu tempo, porque achava necessário encontrar a pessoa que considerava ser a pessoa perfeita, a pessoa ideal com quem ela pudesse conviver e ter uma união conjugal. E em dado momento da sua vida, ela encontra aquele que ela julga ser essa pessoa tão especial. Porém, essa pessoa ela tem uma característica de um temperamento muito forte. E com isso, traz alguns comportamentos um tanto quanto, às vezes, abusivo ou exaltado em algumas situações. Mas o casamento segue, 3 meses após essa união, ela engravida, a criança nasce e assim a vida segue. E se aproximando aí as festividades de final de ano, a família se organiza para comemorar. E eles observam a necessidade de ir ao comércio para comprar alguns utensílios e comidas necessárias para aquele momento. E assim eles o fazem. Saem de carro, de casa e vão a esse comércio, fazem as compras. E no retorno para casa, o esposo dirigindo e ela ao lado com a criança no colo, eles vão tranquilamente por uma determinada rua, certo que dado um momento, eles são fechados por um carro
em que se tratava de um taxista, uma pessoa que estava ali também exercendo a sua profissão naquele momento. Mas aquele homem que estava ao volante, o marido dessa pessoa conhecida de Raul, ele acaba levando isso para um lado pessoal, achando que a pessoa fez aquilo de propósito e não lhe cabendo admitir que aquilo fosse algo possível. Sendo que quando ele se depara com aquela situação, ele quer tirar à prova isso que aconteceu. E ele sai com o seu carro atrás desse taxista e passa a ali travarem um duelo. E em determinado momento o taxista realmente se vê repreendido, ele também consegue fechar o carro do taxista, só que ele não entende o que está acontecendo e o taxista se sente ameaçado. E nessa situação, ele saca de uma arma e acaba alvejando esse rapaz. E é claro, ele vem a óbito. E a reflexão que o Raul faz com essa situação em que foi vivenciado naquele momento é de que como teria sido diferente se esse fato não tivesse ocorrido? Essa mãe não teria de criar o filho sozinha, não teria que experimentar da viuvez, não precisaria passar por uma situação de tanta tristeza, de tanta comoção pela perca de um ente querido. E esse taxista, que também comete esse delito, acaba na prisão, tendo que cumprir a sua pena. Então, ambas as partes acabam sofrendo impactos deste momento e dessa situação que tiveram escolhas, tiveram momentos de tomadas de decisão. E quando o Raul traz no programa Vida e Valores essa história, ele reflete muito acerca deste item do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem a falar das causas atuais das aflições, e que realmente naquele momento coube uma aflição para aquele instante em que estavam vivendo. E quantas vezes nós podemos refletir sobre a frase trazida pelos Espíritos Amigos no Evangelho segundo o Espiritismo? Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, às vezes, nós refletimos nas situações em que nós passamos no nosso dia a dia. Se eu tivesse tomado uma decisão ou não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria passando por isso. Várias vezes nós refletimos acerca dessa afirmativa que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. E nesse emaranhado de situações que nós vivenciamos, nós ficamos tentando achar os culpados, a quem responsabilizar, principalmente pelos momentos de sofrimentos, de angústias. E então nós nos perguntamos, e na grande maioria das vezes nós ficamos encontrando em outras pessoas ou em coisas os responsáveis pelas situações em que nós mesmos escolhemos para nós. Porque para nós se torna mais fácil acusar a sorte, a má sorte, a providência, uma má fortuna, né? Ao passo que isso tudo é apenas as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e na sua infinita bondade, Ele traça como objetivo de todas as criaturas a evolução, para que nós possamos evoluir. E com isso Ele nos oferece caminhos, nos oferece oportunidades de nós estarmos nos melhorando, mesmo quando nós caímos no erro. Ele nos oferece uma segunda oportunidade. Então, se nos reportarmos à história trazida por Raul, com toda a certeza, ambas as partes que estavam envolvidas nessa trama, ali tomaram decisões e fizeram escolhas que refletirão naquele momento, naquela dada circunstância, mas que também nós levamos muitas vezes para outras existências
e que levamos junto conosco aquilo que nós precisamos reparar no momento em que fizemos as nossas escolhas. E para pontuarmos um pouquinho mais das nossas reflexões, nós buscamos no livro temas da vida e da morte através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, algumas reflexões diante dessas situações em que vivenciamos no nosso dia a dia. Porque dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas provações diárias, duas são as origens que podem ocasionar essas dificuldades. Uma delas é daquilo que nós fazemos nesta existência, a origem está nesta vida. E em outros casos, quando muitas vezes desconhecemos ou não temos muito claro essas escolhas nesse momento e porque temos o véu do esquecimento, elas estão presentes, elas têm origem em outras existências. E quando nós, nesta noite, o que nos coube refletir é sobre as causas atuais, o que cabe para esta existência, para este momento em que estamos vivendo, é justamente quando nós fazemos essas escolhas e quando elas não são de formas muito positivas, nós assim estamos carregando conosco, estamos somatizando dentro de nós compromissos também negativos e que nós levamos para muito tempo, até que nós compreendamos a importância de mudarmos, de estarmos olhando com outros olhos essa necessidade do autoaprimoramento e do melhoramento. E com isso, ela nos traz algumas situações, Manuel Filomeno de Miranda nos traz algumas situações em que são muito comuns as nossas escolhas no dia a dia e que acarretam dificuldades, já que nós muito mais olhamos para elas e porque elas nos causam dores, nos causam sofrimentos. E ele cita o tabagismo, o alcoolismo, a toxicomania, a sexolatria, a glutoneria e entre outros fatores que são escolhas que fazemos, que cabe para um determinado momento e que isso faz com que eles sejam inseridos no nosso cotidiano numa forma de um processo educativo, porque nós temos essa oportunidade de escolher, de assim fazer ou não. E quando nós nos vinculamos com determinadas situações, nós estamos assim também levando conosco os frutos daquilo que plantamos, porque tudo isso nada mais está do que dentro de uma lei divina, que é a lei de ação e reação, onde toda escolha, onde toda ação que realizamos, ela traz um efeito, ela traz uma consequência. E a partir dessa decisão que tomamos, dessa escolha que fazemos, é que nós teremos as consequências positivas ou negativas. E é aquele famoso ditado onde nós colhemos aquilo que plantamos. Então, se nós plantamos uma árvore de limão, nós colheremos limões. Agora, nós não poderemos colher limões em uma árvore de manga, por exemplo. Então, estamos dentro de um processo, dentro de uma lei que aquilo que nós assumimos, que nós nos responsabilizamos perante as nossas escolhas. E Manuel Filomeno de Miranda cita consequências, por exemplo, do tabagismo, a escolha do tabagismo. Quando assim nós estamos fazendo uso dessa substância, pode ser que nós tenhamos cânceres de várias ordens, na língua, na boca, na laringe, enfermidades respiratórias e todo aquele então que se submete e está dependente, vicioso neste momento
nesse incurso da vida, espontaneamente escolheu, fez a sua escolha de fazer uso daquela substância. Não estava no seu programa reencarnatório ele assim o fazer, mas é oferecida aquela situação e dizemos sim, escolhemos por essa situação. Então, com isso, nós estamos fazendo escolhas que apenas vão destruir, primeiramente, o nosso organismo físico, para depois trazer consequências ao nosso espírito como um todo. O alcoolismo também é gerador de vários distúrbios orgânicos e também é de uma escolha nossa ingerirmos ou não. E assim também como acarreta em problemas psicológicos, depressão, agressividade. E seja qual for o uso de uma substância que tenha o efeito do álcool, nós estaremos trazendo isso para nós. E também é uma opção nossa fazermos uso ou não. Assim também como as toxinas, que desarticulam sutilmente o nosso organismo, vai degradando as nossas moléculas do nosso metabolismo orgânico e assim vão causando lesões, paralisando alguns órgãos que são primordiais para a nossa sobrevivência, causam a dependência e fazem com que nós vamos levando esses caminhos onde nos acarretam essas dificuldades. A sexolatria também é um dos exemplos onde nos utilizamos muitas vezes para reproduzir questões de sensações primitivas, um gozo insaciável, leva até mesmo à exaustão ou mesmo à vinculação com indivíduos e que muitas vezes apenas pelo prazer carnal nós nos vinculamos a essas pessoas, causando uma responsabilidade emocional e que, se não resolvermos nessa existência, nós levaremos para as futuras. E a glutoneria, por exemplo, que aqui está relacionado à comida, à alimentação, esta é uma das mais comuns, porque muitas vezes nós usamos dos alimentos não da forma adequada e causamos prejuízos que são das mais diversas ordens, sejam a questão de úlceras, problemas gastrointestinais e até mesmo a nossa alienação, em que nós vivemos para comer e não fazer aquilo que nós deveríamos, que era viver no equilíbrio, comer para viver. E muitas são às vezes aquelas vontades que temos e quantas vezes nós exageramos e nos causa uma dor de barriga, nos ativa uma gastrite, enfim, nos traz consequências que são imediatas e nos causam sofrimentos imediatos. Então, são muitos os agentes que são capazes de causar esses infortúnios a partir das nossas escolhas. Mas vejamos que nós trouxemos alguns elementos até então que são visíveis, que são, materialmente falando, são palpáveis e que nós conseguimos identificar com uma maior facilidade. Se eu tenho um alimento na minha frente e eu sei que aquilo não me faz bem, ou que eu não estou com fome, eu não precisaria comer aquilo, eu até ignoro, saio de perto e não consigo, e assim não faço. Agora, as questões que nos causam maiores dificuldades são aquelas viciações que não são perceptíveis aos nossos olhos, como o orgulho, a vaidade, o ódio. E poderíamos citar muitas, a fofoca. Quantas vezes nós poderíamos interromper, quebrar um círculo de comentários ou de questões que apenas estão disseminando discórdia ou levando conhecimentos vãos, que não interessam para um aprimoramento, para um melhoramento íntimo, e que nós alimentamos a mentira. Muitas pessoas hoje vivem a própria mentira que inventam, e isso é um
difícil, só que às vezes isso acarreta em questões de muita dificuldade para quem assim a pratica. E hoje o que nos cabe é muito mais a reflexão em torno dessas vicissitudes, dessas questões que nós não enxergamos, que nós não vemos. Porque com isso, nós acarretamos em dificuldades para o nosso organismo físico e que fazem com que nós tenhamos não só as dores emocionais, as dores espirituais, mas também as dores físicas. Porque tudo aquilo que nós vivenciamos, principalmente o que está relacionado com as nossas emoções, refletem no nosso corpo físico. E tudo isso, quando nós falamos e refletimos, tem muito a ver com o nosso pensamento. É onde nós fixamos aquilo que nós pensamos. E com isso, quando nós estimulamos alguns pensamentos, nós poderemos estar vinculados com questões que nos levem a fazer escolhas não tão positivas, mas também nós podemos estar vinculados os nossos pensamentos com sensações, com emoções, com faixas vibratórias que nos causem o bem-estar. E dentro dessa perspectiva, Manuel Filomeno de Miranda prossegue e nos dá um caminho, nos oferece um subsídio do que fazer para nos melhorarmos, para não acarretarmos situações, para não trazermos situações de sofrimento para a nossa vida diária. E já que tudo está relacionado com o nosso pensamento, e o ser pensante não é o nosso cérebro, não é o nosso corpo físico. O que pensa é o nosso espírito. E nós, enquanto espírito, nós refletimos no nosso corpo físico para que nós possamos realizar ações, fazer coisas que estão relacionadas ao nosso pensamento. Então, o caminho que Manuel Filomeno de Miranda nos oferece é substituir os interesses negativos e viciosos, aquilo que ainda nós trazemos como as nossas dificuldades, por outros de um caráter mais gratificante, aquele que é duradouro, e esse é o primeiro passo na luta da nossa renovação moral e da nossa educação emocional. É o primeiro passo, é a primeira escolha para assim fazermos e estarmos mudando aquilo que estamos considerando como não sendo positivo, produtivo, aquilo que é de dificuldade e transformando essas causas atuais das nossas aflições em fatores positivos e que nos proporcione a elevação e a nossa caminhada, a nossa jornada em evolução. E o nosso pensamento, ele atua como um fluido e que tudo envolve pelo seu teor vibratório. Então, quando nós estamos sintonizados, quando nós vibramos, o nosso teor vibratório, ele se conecta com pensamentos positivos, nós só nos conectaremos com eles quando nós pensarmos o bem, quando nós pensarmos coisas boas, porque é assim que é a capacidade de realizar a conexão. Essa é a condição para nos conectarmos com bons pensamentos. Se eu não consigo pensar de forma positiva, se eu me encontro sempre num processo de vitimização ou de uma dificuldade extrema, muitas vezes eu não consigo sozinho. Então eu preciso dessa mudança, mudar esse painel, mudar essa sintonia, para assim poder vibrar de uma forma positiva. E essas energias fluídicas, elas recebendo a vibração mental, assimilam esse conteúdo emocional e transforma as nossas moléculas e modifica o nosso organismo. Então isso reflete diretamente no nosso corpo físico, a forma como vivemos e como estamos fazendo, como estamos tomando as nossas atitudes. Por isso, nós precisamos pensar na qualidade dos nossos pensamentos, de que forma que nós estamos pensando e que nós estamos agindo.
E com isso, as causas atuais das nossas aflições, elas só dizem respeito a nós mesmos. Somos nós os responsáveis pelas nossas escolhas, como falamos até aqui. Temos aquelas que são as nossas vicissitudes mais visíveis, palpáveis, e nós citamos alguns exemplos. Cabe a cada um de nós identificar, e muitas vezes nós nem tínhamos parado para pensar daquela forma. Vejamos André Luiz no livro Nosso Lar. Ele, como médico, como uma pessoa de um conhecimento acerca das questões da vida, jamais ele imaginava entrar no mundo dos espíritos como sendo um suicida. Até que ele faz a sua análise e percebe a forma como ele vivia. E ele vê que realmente ele maltratou tanto seu corpo físico que causaram impressões significativas. Aí, quando ele fez o seu passamento, o seu processo desencarnatório, trouxe sensações de muitas dificuldades. E se escolhas tivessem sido feitas de formas diferentes, quem sabe ele poderia ter continuado a sua caminhada e trilhado por outros caminhos. Nessa perspectiva, nós buscamos no livro Pão Nosso, através da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e Emmanuel nos faz refletir acerca de uma frase trazida por Jesus que diz: "Ah, se tu conheces também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence." Então Jesus fala, traz essa frase e o evangelista Lucas nos aponta nessa escritura. E esse capítulo ele se refere no título Conta Particular. E é isso, a nossa existência é a nossa conta particular. Só diz respeito a nós mesmos. Nós não podemos escolher pelos outros ou os outros não podem escolher por nós. Nós somos individuais. Nós podemos compartilhar momentos com pessoas da nossa família, amigos, ter conquistas num coletivo, mas nós evoluímos individualmente e nós fazemos essas escolhas individuais. Por isso que Emmanuel nos faz refletir, dizendo que imaginemos o que seria do mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Então, que a paz está dentro de cada um de nós. Ela é algo íntimo, ela é algo interior. E que a partir daquilo que eu escolho, eu estou a ativando, estou a experienciando ou não. Então, nós podemos fazer essas escolhas e que essa paz é pertencente em cada um. E em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, provocando escabrosos débitos. É aí que nós adquirimos os nossos débitos. E atentemos para a assertiva do Mestre. Ao menos nesse teu dia, nós podemos fazer um esforço diário, um pouquinho por dia, observando os nossos comportamentos, as nossas atitudes e mudando um pouquinho por dia. E essas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente. É nesse momento, é agora. E a refletir nos séculos que perdemos. Contemplam-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho sempre aberto aos espíritos diligentes. Então, nós temos a oportunidade de nos repararmos. E o homem encarnado dispõe de um tempo glorioso, que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor da sua própria renovação. Então, em um dia com 24 horas, nós podemos escolher como assim utilizá-lo. E é necessário que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Nós sabemos o que cada um de nós precisa no nosso autoconhecimento. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios e os fantasmas da inquietude.
Cuide cada pessoa do que se lhe refere à conta particular, de 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Então, que possamos refletir sobre aquilo que cabe a cada um de nós, as nossas escolhas, e que possamos mudar os nossos pensamentos, refletindo a cada instante, e que possamos, através dos espíritos amigos, sintonizarmos os bons pensamentos e assim estarmos caminhando na nossa jornada evolutiva. E que as causas atuais das nossas aflições possam ser minimizadas com o nosso autoconhecimento e com as nossas mudanças de atitude. Que pensemos nisso e que Jesus nos abençoe.